Neemias capítulo 8, versículo 9 e 10. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteis, pois o povo chorava e lamentavam os erros cometidos enquanto ouviam as palavras da Torá, a lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei as gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahvé nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Amém. O livro de Neemias, junto com seu sacerdote, o livro de Esdras, os dois, alguém já disse que seriam uma mesma obra, mas o livro de Neemias, quando reportamos a Neemias, já nos lembramos das reconstruções dos portões e das muralhas. Capítulo 1 do livro de Neemias vai dizer quando ele está servindo ao rei Artaxerxes na capital Medo-Persa, na cidade de Suzã. Neemias está vivendo a sua vida em uma forma tranquila, tendo um cargo de grande responsabilidade. Seria Neemias o degustador das comidas e das bebidas do rei. E no versículo 2 do capítulo 1 de Neemias, quando Hanani, o livro diz assim, versículo 2: um dos meus irmãos veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado e que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Essa foi a notícia que Neemias teve daquele homem que, quando ele estava naquela situação de conforto, ele teve essa notícia. E o versículo 5 diz assim, o versículo 4: E tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei-me. Neemias foi tomado de um sentimento profundo, ao qual nós podemos chamar nessa noite um sentimento de empatia, ao qual é sentir a dor do próximo. Ele sentiu a dor do seu povo, ao qual ele não ainda, muitos deles eles nem conhecia, porque a história vai nos dizer que Neemias era ainda um bebê, ou que já teria nascido no cativeiro babilônico. Mas quando ele teve essa notícia, ele é tomado por este sentimento tão profundo de empatia, que é sentir a dor do próximo, e não apenas sentir sem fazer nada, mas ele toma uma atitude em seu coração. Mas antes de qualquer atitude, ele faz uma oração, do versículo 5 em diante. E a oração de Neemias, ao lermos e discorrermos a oração que ele faz, é notável a sinceridade e a contrição do coração daquele homem, ao qual é o sentimento que muitas das vezes
precisamos orar e pedir a nosso Deus que dê-nos um sentimento maior de empatia pelo mundo que está aí fora. Sabemos que o mundo está numa depravação total. Ainda a igreja do Senhor está aqui e precisamos nos mobilizar para estender a mão às pessoas que ainda não tiveram um encontro com o nosso Deus. E o versículo 8, na oração de Neemias, ele diz assim: contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a seu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares a mim e obedecerdes os meus mandamentos, e os patriarcas com amor, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Neemias faz esta oração, e na oração ele lembra de uma promessa do nosso Deus que tinha feito a Moisés, dizendo: se vocês forem fiéis, estarão debaixo da minha mão, mas se forem infiéis, eu vou espalhar vocês por os lugares longínquos, mas a partir de uma reconciliação eu trarei de volta. E é o que aconteceu. O povo estavam retornando, tinham retornado do exílio babilônico. Neemias sai da sua zona de conforto e começam a reconstrução dos portões e dos muros. O capítulo 6 vai falar das pessoas que participaram daquela reconstrução. Todos estavam dispostos a trabalhar, e em 52 dias os muros foram reerguidos. E toda vez em que alguém resolve a fazer algo ao Senhor, há uma coisa que está alinhada à vontade de Deus, é claro que vai aparecer inimigos, como apareceu a Neemias, e a estratégia não é outra. A estratégia de Satanás é a mesma. Muitas das vezes nos deparamos com situações, e até por revelação da parte do Senhor. Mas meu irmão que está aqui nesta noite, saiba que sempre vai se levantar os Tobias e Sanbalates para tentar te desanimar no caminho. Mas não precisa nós nos posicionar de maneira grotesca. A situação de Neemias, em uma parte do capítulo 6, quando Tobias e Sanbalat estão debaixo e dizendo para ele: desce daí, precisamos conversar, e ele diz: eu não posso descer, eu estou em uma grande obra e não posso parar. E muitas das vezes as dificuldades das nossas vidas são tantas ao ponto de pensarmos em parar, mas a situação física que acontece aqui com Neemias, Deus tinha elevado ele já a um lugar alto. Ele estava em um lugar alto e os inimigos diziam: desce daqui. Então, irmão, quando alguém tentar parar você, lembre que é um Tobia ou um Sanbalate, mas lembre que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Não importa desde que o pensamento e a nossa disponibilidade esteja alinhada com a vontade de Deus, Deus vai se responsabilizar
em movimentar e mobilizar pessoas, que quando Neemias chega e faz uma análise dos muros que estão caídos e os portões que estão caídos, e no próximo dia seguinte eles começam a trabalhar, e em 52 dias os muros foram erguidos. E para os inimigos que se levantam contra a vida da igreja, contra os irmãos, contra a igreja do Senhor que está nessa batalha, seria o capítulo 6 e versículo 16, diz assim: assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, ao que os inimigos obrigatoriamente tiveram que dizer, pois reconheceram que tínhamos feito toda esta grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Isso, Deus estando conosco, se estivermos com a nossa mentalidade e os nossos planos alinhados com Deus, vai ser constante o auxílio de Deus na minha e na tua vida. O versículo ao qual a gente leu, o 8, 9 e 10, o versículo 8, quando chegamos ao livro de Neemias, chegamos no capítulo 8, que diz assim, o versículo de número 1: então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. O capítulo 8, ele diz que se reuniu na praça central, diante do portão das águas. Os muros de Jerusalém e as portas, os portões que existiam, eram 12 portões que foram restaurados nestes 52 dias. Mas, pesquisando alguma coisa, o portão das águas foi o único portão que não precisou ser reconstruído totalmente. O portão das águas foi apenas alguns encaixes e alguns reparos que foram feitos no portão das águas. E isso traz uma lição muito grande para as nossas vidas, porque a água na Bíblia fala assim, que quem tem sede vem a mim e beba, Jesus falando essas palavras. Então, como a palavra de Deus, ela é em várias partes da Bíblia, ela vem como água, sabemos que a palavra de Deus jamais mudará. Tudo que foi alicerçado, colocado como alicerce, jamais vai precisar de reparo, de uma mudança. Então a palavra do Senhor jamais mudará. O versículo 1 ainda diz assim, como se fosse uma só alma. Eu li uma outra Bíblia que diz assim, como um só homem. Essa multidão se reuniu e eles fazia 70 anos que eles estavam sem um culto, fazia 70 anos que não poderiam ouvir a palavra, a Torá sendo lida, e era tão grande o desejo do povo de estar ali, que eles estavam como se fosse um só homem, todos eles em um só propósito,
para ouvir a palavra de Deus, ao ponto que no versículo 10 diz assim, que Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo. Versículo 9. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteis, pois todo o povo chorava e lamentavam os erros cometidos, enquanto ouviam as palavras da Torá. Esse é o sentimento que muitas das vezes precisamos viver, e quando eu lia esse texto, eu era o primeiro a ser tocado por essa palavra, porque a cada dia eu orei a Deus e pedi que Deus me ajude, começando por mim, a ter mais amor pela palavra. Os erros que cometemos nas nossas vidas, é a palavra que vai nos abalizar e nos ajudar a sermos melhores a cada dia. Mas depois de os portões prontos e os muros prontos, aconteceu algo inexplicável, que foi a reconstrução da palavra, reconstrução do culto instaurado no meio do povo de Deus. E o versículo 10 dizendo assim: e Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiveres, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Esse é um tipo de um avivamento que a palavra pode trazer na minha vida e na tua vida. Todas as bênçãos de Deus, e esses tempos eu aprendi alguma coisa, que diz assim, que as bênçãos de Deus é efeito cascata, ela não pode parar em mim, ou apenas na tua vida, ela precisa ser compartilhada. Esse avivamento que a palavra de Deus trouxe, Neemias disse assim: vocês compartilhem com os demais, aqueles que não têm, aqueles que têm mais, compartilha com o que não tem. E este é um tipo de um avivamento ao qual somente pela palavra que viveremos um verdadeiro e autêntico avivamento. Para finalizar esta fala, quando o povo está com seu rosto prostrado ao chão, arrependido de seus pecados, o Espírito Santo, que naquele tempo ainda mesmo tem muitas aparições do Espírito Santo de uma forma teofânica no Antigo Testamento, fala ao coração de Neemias, dizendo: agora vocês parem de chorar, alegrai-vos, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Eu fiz uma anotação aqui a respeito desta fala, que a partir de um arrependimento sincero e um abandono das práticas que não condiz com a palavra, quando nós nos sentimos perdoados por Deus, sentimos aquela alegria no nosso coração, é uma alegria ao qual podemos sentir quando o Espírito Santo vem e nos conforta, e o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e quando podemos dizer:
que fomos perdoados, Deus transforma essa tristeza em alegria, e é essa alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. É essa alegria que, quando estamos em um culto e podemos sentir a presença de Deus, sentimos a nossa comunhão com o Eterno. É essa alegria, é a nossa força, essa alegria que não pode ser negociada depois do culto. É essa alegria que vai fazer as nossas vidas a vencer o nosso pecado de amanhã, ou o nosso pecado daqui 15 dias. É essa alegria que recebemos no culto aqui, o que recebemos na noite em o culto, e saímos para fora com aquele sentimento: preciso melhorar, preciso melhorar. Ontem ainda eu ouvi o pastor falar isso. Todo culto bom é o culto em que saímos daqui dizendo: preciso melhorar. E esse sentimento que invade o nosso coração, essa alegria e essa completude em nós, que é a nossa força para vivermos a cada dia melhores. Se não fosse assim em nossa vida, tal tristeza seria, se não pudéssemos sentir a presença de Deus, a qual nos faz melhores. Tem no mínimo três tipos de alegria que a Bíblia nos afirma. Uma, baseada no perdão. Quando recebemos o perdão dos nossos pecados, somos lavados, somos tocados por Deus. Muitas das vezes não precisa nem muito tempo. Sabe o que apenas precisa? De uma verdadeira sinceridade. É isso, acredito piamente à luz da Bíblia, que é uma sinceridade, que o Espírito Santo sonde os nossos corações e possa ver em nós sinceridade. Não precisa às vezes nem de muito tempo. Tenho certeza que cada um de nós já vivemos essas experiências em momentos de profunda tristeza pelo pecado, mas um arrependimento um arrependimento verdadeiro, ele gera tristeza em nós. Essa tristeza do pecado, quando o Espírito Santo transforma ela em alegria, essa é essa alegria que seria a nossa força, a alegria de cultivar no meio da aflição, no meio dos momentos de dificuldades, podermos saber que temos um Deus que pleiteia nossa causa e que está com as suas mãos estendidas, e a alegria que não depende das circunstâncias. Como servos de Deus, passamos por momentos de dificuldades, por muitas vezes, mas eu convido os irmãos a se colocarem em pés, e eu vou ler um versículo. Não precisa os irmãos abrir as vossas Bíblias, eu leio, que está em 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é o desejo de Deus para as nossas vidas, que obtenhamos esta alegria nos nossos corações, mesmo não tendo nada, mas possuindo tudo, porque se tivermos Deus nas nossas vidas, tivermos a presença de Deus, teremos tudo, independente das circunstâncias, Ele estará conosco. Eu convido os irmãos, se algum dos irmãos sentiu no coração de dar um passo à sua frente, e que precisa, assim como eu,
a cada dia melhorar, convido a você a dar um passo aqui na frente. Se você precisar de uma cura, os obreiros estão aqui, vão orar ministrando cura sobre a sua vida, e Deus vai ser glorificado. Não tem ninguém? Vamos orar. Eleve a Deus os seus pensamentos em oração e vamos agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida da sua igreja e pela oportunidade que tivemos, Senhor, de estar aqui e poder sentir a tua presença, Pai. Quero agradecer, Senhor, por sua palavra e por nós ter acesso à sua palavra, Senhor. Quero agradecer a ti, Jesus, por o Senhor permitir, Pai, lermos a tua palavra, embora precisamos a cada dia amá-la mais e vivê-la cada vez melhor, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Mas eu entrego as nossas vidas nas suas mãos e peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, e que tenhamos a alegria que vem de ti, que tenhamos a alegria que vem do Espírito Santo, Pai, a qual é a nossa força. Tu és a nossa força, Pai. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai, ao retornar aos seus lares, Pai. Que o Senhor esteja com cada um de nós, dá-nos uma noite de paz, de descanso, Senhor. Cubra com seu sangue as nossas vidas, a cada um de nós, esta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continua conosco no dia de amanhã. Precisamos de ti mais do que tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço estas bênçãos e agradeço. Amém, amém e amém.